recordando Jesus, os primórdios do cristianismo, lembramos daqueles, Senhor, que saudavam Ave Cristo, pois que os que aspiram à glória de servir convosco, onde estivermos, com quem estivermos, nós vos saudamos, Senhor. Abençoa a vossa seara, abençoa os vossos trabalhadores, abençoa as tarefas do poder da boa vontade, a fim de que possam continuar transcorrendo na vossa santa e gloriosa paz. Em vosso santo nome, damos início às tarefas desta noite. Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos, irmãos. Na semana passada e na semana anterior, nós, para aqueles que eventualmente não estiveram na semana passada, estamos... Para aqueles que não estiveram, portanto, nas 2 semanas anteriores, nós estamos reiniciando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, desde o começo, desde o prefácio, passando pela introdução, que é o que nós pretendemos terminar hoje, a introdução do Evangelho, para entrarmos nos capítulos iniciais. Na semana passada, nós fizemos, dentro da introdução, o objetivo da obra e a seção A Autoridade da Doutrina Espírita, Controle Universal do Ensino dos Espíritos. O dia de hoje, o próximo slide mostra, vai ser dedicado a um terceiro ponto da introdução, que são as chamadas notas históricas. Como todos sabem, Kardec era um educador. E como educador, ele pensou em todo o processo de educação, em toda a codificação do Evangelho, de tal modo que o aspecto pedagógico fosse privilegiado, fosse facilitado o entendimento de todos os aspectos que são abordados no Evangelho, inclusive principalmente aquelas partes mais complexas do Evangelho, que envolveriam, digamos assim, questões territoriais e onde estavam, na verdade, o que era Judéia, o que era Samária, por que os samaritanos não conversavam com os judeus na época. Então, ou seja, todo aquele processo que muitas vezes quem lê fica com uma certa dificuldade de entender, até para entender as máximas do Divino Mestre. Então, o irmão Fernando nos pediu que fosse feito dessa vez um trabalho no sentido de clarear a mente de todos com relação a essas notas históricas. E é isso que nós vamos estar fazendo aqui nos próximos minutos, né? E nós começamos por esse slide, muito bonito aqui de baixo, que mostra o lago de Genezaré, né? O lago à beira do qual Jesus fez tantos milagres. Esse lago ele fica no final da desembocadura, como se pode ver aqui no mapa, do Rio Jordão. O Rio Jordão vai até lá, no lago de Genezaré, que é um lago enorme, mas de água doce. Ele não é de água salgada, apesar de ser chamado na época era chamado de Mar da Galileia, ou eventualmente Lago de Genezaré, Lago de Tiberíades, e hoje é muito chamado em Israel de Lago Kinneret, né? Então essa era a característica. Nesse último mapa do lado esquerdo, todos podem ver que o mapa do reino, do antigo reino de Israel, fica dividido em dois. Logo depois de Salomão, nos descendentes já de Salomão, há uma cisão entre as tribos de Israel. As duas tribos mais ao sul, que incluem a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, ficam juntas sob a forma de um reino chamado Reino de Judá. E as tribos do norte formam um outro estado, um outro reino, chamado Reino de Israel, ou Reino de Israel, como é traduzido, né? Ocorre que esse reino, ao longo do período antes de Cristo, sofreu sucessivas invasões por diversos povos.
E nessas invasões, os povos do norte, daquelas tribos do norte, ou se dissiparam, ou eventualmente se reincorporaram ao reino de Judá, algumas famílias, e muitas famílias foram, na verdade, assimiladas por aqueles povos que vêm do norte, né? E é aí que, de uma certa maneira, começam as dificuldades, né, Fernando? Eu queria que o nosso irmão Fernando relatasse um pouco dessas dificuldades para nós, que Jesus cita claramente, ou seja, o fato dos samaritanos, isso já no próximo slide, terem pouca comunicação naquela época por isso os judeus habitantes do reino de Judá passaram a receber, embora todos fossem tribos israelitas, todos da mesma descendência de Jacó. Como Davi já bem explicou, introduziu, nós estamos falando aqui do povo escolhido do Deus único. Já tinha essa briga, você imagina, com os outros. Se aqueles que se reuniam em nome do Deus único já brigavam a ponto desse, você imagina que fraternizar a humanidade só o Cristo, né? Porque é uma coisa muito difícil. E é porque para a gente poder entender o contexto, o Kardec trouxe essas informações. Porque quando Jesus fala da parábola do bom samaritano, se nós não entendermos o contexto, a gente não vê o peso que é isso, que é aquela história que um viajante que ia de Jerusalém para Jericó, depois nós vamos ver no mapa, Jerusalém de Jericó, uns 25, 30 quilômetros mais ou menos. O homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o espancaram, tiraram tudo que tinha e o deixaram semi-morto. E por ali, por aquele caminho, passa um sacerdote, ou seja, o homem religioso, que vê e segue adiante. Depois passa um levita, que é aquele que cuidava do templo. A família tinha responsabilidade entre os hebreus de cuidarem do templo do Senhor, mas também passa adiante. E aí o samaritano que estava passando por aquele caminho é tomado de compaixão e ajuda o homem caído, necessitado. Então a parábola é essa. Só que a gente não tem a dimensão do que é isso. Jesus estava falando para os judeus. Samaritanos e judeus viraram inimigos. Não conversavam, não mantinham relações. Eram completamente separados. Um amaldiçoava o outro. Não se misturavam. Seria mais ou menos para a gente entender, Jesus, digamos o seguinte: Jesus está no meio da torcida do Atlético, está no meio da galopura. Então nós enaltecemos Jesus. E Jesus vai contar uma parábola para nós. Aí Jesus vai contar a parábola do bom cruzeirense. Vocês entenderam o peso disso? É Jesus no meio dos atleticanos falando de um bom cruzeirense. Ou aqui no Brasil, a parte dos contra e a favor do Bolsonaro, é como se fosse falar bem, chegasse no meio da pessoal do PT e fosse falar do Bolsonaro, do bom Bolsonaro. Então, para a gente ver o peso disso, era Jesus ensinando: tira o seu preconceito, tira o seu conceito exterior do seu irmão, aprenda a ver no seu irmão o Filho de Deus. É essa a mensagem de Jesus, para a gente ver a grandiosidade do ensinamento. E aqui recordamos quando o mestre fala: pedi e obterei, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Nós é que temos que ir de encontro. Vocês acham que o ensinamento, esse ensinamento, é que tem que vir nos abrir na marra para entrar dentro de nós? Se fosse dinheiro, a gente estava buscando ou não estava? Tem alguém aqui que vai falar que não? Então, é o interesse. Então, nós é que temos que buscar, na mensagem, entender esse ensinamento. Por quê? Porque Jesus usava coisa do cotidiano para deixar lições de vida eterna. Pegava o cotidiano. Quando João fala que não caberiam nos livros do mundo os ditos, os feitos de Jesus,
É porque Jesus não tinha, por exemplo, essa coisa de vamos bater um papo aqui, jogar a conversa fora. Não tinha isso. Jesus estava o tempo todo ensinando com todas as situações da vida. Todas as situações da vida ele usava para deixar ensinamentos de vida eterna, mostrando que o quê? O ensinamento moral não depende de tempo e nem de lugar, é construção íntima. Então, a gente quis trazer um pouquinho, gostaria de falar um pouquinho, voltando um pouquinho, o Davi já falou com relação ao mar da Galileia. Então, Jesus usava como sala de aula a natureza. O mar da Galileia hoje tem de comprimento aproximadamente 22, 23 quilômetros, de largura mais ou menos 13 quilômetros, uma profundidade média de 50 metros. Aquele pequeno lugar, aquela pequena terra, aquelas aldeias, por exemplo, Cafarnaum, que ficava em torno ali do lago de Genezaré, era uma comunidade pequena, devia ter algo de 200, 300 pessoas. Como é que Jesus, numa região simples, que era de pescadores, criadores de cabra, pastores, como que se muda a humanidade de um foco tão pequenino? De um foco tão pequenino, usando coisas pequenas de pescadores, de pastores, mas deixando ensinamentos para a humanidade inteira. Então é essa beleza que nós gostaríamos de trazer, como Kardec nos ensina, buscar nessas notícias históricas uma melhor compreensão do contexto em que Jesus ensinava. Só para que se tenha uma ideia das questões territoriais, da dimensão do processo, se eu pudesse caminhar para 2 slides depois desse, é um slide que começa com o Evangelho de João, capítulo 4.9. Isso mesmo? Então vejamos, alguns dos nossos irmãos podem perguntar, bem, mas por que toda essa cisão entre judeus e samaritanos, se de uma certa maneira os samaritanos também eram descendentes das tribos do norte, das tribos de Jacó, dos filhos de Jacó? Ocorre que com as invasões sucessivas da região da Samária, aquelas pessoas locais passaram a não adorar mais o Deus único. E aí elas começaram a misturar a fé no Deus único com outras coisas. E aí foi se criando uma cisão também religiosa. A cisão que era mais territorial passou a ser uma cisão religiosa. Essa é inclusive a mais profunda, né? De tal modo que essa era a razão de que os povos não se falavam. E é muito interessante, vocês estão vendo essa cidade chamada Sicar, que está logo aqui, era onde estava o poço de Jacó, muito próximo das rochas, próximo das montanhas, que era onde era o território da Samária. Ocorre que Jesus, a família de Jesus nasce em Belém, em Betlehem, que é aqui mais para dentro da Judéia, é um território ainda dentro do reino de Judá, mas a família muda-se para Galileia, que é lá no norte. Vocês estão vendo em verde lá em cima. Ou seja, para sair de Jerusalém, tinha que atravessar a Samária, ou Samaria, para poder chegar na Galileia. Onde Jesus pregava, que era a beira do lago de Genezaré, que é lá em cima, vocês estão vendo lá do lado esquerdo, lá em cima, na verdade era a região de Nazaré, era a região onde Jesus trabalhava como carpinteiro, era a região de Tiberíades, Cafarnaum, aquela cidade estava em torno do lago. Então era ali onde Jesus começou fazendo as suas pregações. E é interessante, o próximo slide mostra isso, as distâncias, foi o que o irmão Fernando acabou de comentar aqui. Quer dizer, são 2 trajetos possíveis para se chegar de Jerusalém até lá em cima, à beira do lago de Genezaré, à beira do mar da Galileia. Ou você desce, que está em preto aqui, de Jerusalém para Jericó, que fica às margens do Jordão, próximo do Rio Jordão, e segue margeando o Vale do Jordão, vai ao longo do Vale do Jordão, e aí são 155 quilômetros.
ou se vai para um território mais montanhoso, que é a linha em vermelho, passando então pelo território samaritano, para se chegar a Galiléia e vice-versa. 3 vezes por ano, em 3 festivais judaicos importantes, todos os judeus tinham que ir a Jerusalém. Ou seja, eles tinham suas pequenas sinagogas, suas pequenas construções, onde faziam as orações. Na própria Nazaré havia uma pequena, né, em Cafarnaum, aquelas cidadezinhas todas, mas eles tinham a obrigação religiosa de fazer uma peregrinação a Jerusalém 3 vezes por ano. E por onde faziam? Passando pelo território da Samaria. Ali onde está o poço de Sichar, no slide anterior dá para se ver isso claramente, foi onde Jesus conversou com a mulher samaritana. Ali à beira, ali onde está aquela seta em azul. É um contexto histórico bastante interessante e então bem explicado por que dessa cisão entre os habitantes do reino de Judá e os habitantes do reino da Samária, e a cisão religiosa e ao mesmo tempo territorial que eles tinham nesse sentido. E é por isso que a mulher samaritana fala: nós bebemos do poço de nosso pai. Quem era o nosso pai? O poço de Jacó, porque Jacó é pai de todos. É pai tanto da tribo de Judá, da tribo de Benjamim, como das tribos do norte também, né? Em seguida há um termo, Fernando, nazarenos, no próximo slide, que também está lá nas notas históricas, explicar o que seria esse termo nazarenos, né? Quem seriam os nazarenos? Além da cidade de Nazaré, esse grupo, eles tinham uma conduta de vida diferenciada, que era não cortar os cabelos, se alimentar muito frugalmente e uma vida mais dedicada ao Senhor. Então é tido que João Batista, Sansão eram nazarenos, e por essa conduta diferenciada começaram a chamar os primeiros cristãos, e por ser Jesus de Nazaré, ou seja, Jesus nasceu em Belém, na Judéia, mas foi criado em Nazaré. Então, os primeiros cristãos eram chamados nazarenos, ou seja, seguidores de Jesus de Nazaré. Muito bom. O próximo termo que aparece com muita frequência no Novo Testamento, muita frequência no Evangelho, é publicanos. Quem seriam esses tais de publicanos? Toda vez que a gente lê o livro, mas meu Deus, quem é esse publicano? O que esse publicano faz, né? Então, porque é comum no estudo do Evangelho passagens em que os fariseus e os escribas perguntam aos discípulos de Jesus: por que vosso mestre come com publicanos, prostitutas e pecadores? Quer dizer, para eles, para os judeus, os publicanos eram pessoas de pior espécie. Os publicanos eram os cobradores de impostos. Acho que até hoje ninguém gosta muito de cobrador de impostos, né? Principalmente porque ele é do mesmo povo, né? Ou seja, você imagina que se o Brasil fosse dominado por uma potência estrangeira, eles escolhessem alguns brasileiros para cobrar impostos dos outros brasileiros. Não iam ser muito bem recebidos, né? Pelo resto da turma, né? E os publicanos, trabalhando a favor do Império Romano, cobravam junto aos judeus impostos determinados. Os seus irmãos judeus. Seus irmãos judeus, impostos determinados pelo Império Romano. E eles tinham um padrão de vida melhor. Então, nós não somos nem um pouco invejosos hoje. Você imagina, naquela época, né, se nós éramos invejosos. Então, colocou-se para não pagar impostos como se fosse uma coisa religiosa. Por isso é que tem aquela sentença em que é dado, em que pergunta Jesus se era justo ou não pagar a César o imposto, porque eles transformaram isso numa questão religiosa, e Jesus dá aquela resposta que ninguém esperava, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, porque a pergunta foi feita de uma forma maliciosa, era uma armadilha para poder pegar Jesus. Então Jesus responde a eles:
Se é do tributo material que vocês estão falando, e é da lei, tributo. Mas se é de Deus que vocês estão falando, dai a Deus o que é de Deus. Não era uma questão religiosa, a questão era financeira. E como todas as pessoas podem mudar as suas visões na vida, um dos discípulos de Jesus, e o que primeiro escreveu o Evangelho de Mateus. Mateus, na verdade, o nome de Mateus era Levi, e Mateus era um cobrador de impostos, era um publicano. E quando Jesus o encontra cobrando impostos, e fala: ó, levanta daí e me segue, você não vai mais ser cobrador de impostos a partir de hoje. E o interessante é que outros que foram chamados disseram: não, depois de amanhã, o ano que vem, deixa eu ainda resolver alguma coisinha aqui. Mateus levantou e foi, né? Então, eu gostaria de lembrar que também Jerusalém era a única da região que tinha um templo. Os outros todos, como Davi falou, eram sinagogas, eram pequenas edificações que se reuniam, mas o templo era Jerusalém. Então os sábios, os doutores da lei, aqueles que se consideravam melhores na comunicação com o Criador, era Jerusalém. A região da Galileia, Nazaré, era onde ficavam os incultos, aqueles que não tinham nem dinheiro, nem conhecimento, era periferia. Quando a gente fala que fulano é da periferia, ou era um termo que se usava, pelo menos quando era jovem, é da terra do pé vermelho. Se queria falar desprezando alguém, era falar que era tão longe que era da terra do pé vermelho. Então, a ponto, quando Jesus chama Bartimeu, Filipe, aliás, chama Bartimeu, que tinha achado o Messias, e que o Messias vinha da Galileia, de Nazaré. Bartimeu fala: pode vir algo de bom da Galileia? Então os próprios judeus desprezavam a Galileia. Então Jesus sai do centro cultural, do orgulho, do dinheiro, e vai para a humilde Galileia semear a sua semente. Ou seja, junto aos humildes, os simples, como ele fala sempre: eu vim para os sofredores, pecadores, aflitos. Foi para isso que ele veio. Então, quando chama Levi, é para que deixasse de buscar o bem material para buscar o bem espiritual. No próximo slide ele mostra um outro termo que frequentemente, de uma certa maneira, pouco interpretado por quem não conhece mais esses aspectos, essas notas históricas da antiguidade, que é o termo fariseu. Quem eram esses fariseus? O que significava ser fariseu? Então esse slide mostra que a palavra fariseu vem do hebraico parush, que significa separado. Era uma vertente da religião judaica, que tinha suas próprias características, né? E que se caracterizava mais por acreditar em determinados pontos da teologia, e ela consistia numa compilação de interpretações das Escrituras, ou seja, do Antigo Testamento, e da lei oral. Entre os sábios que criaram essa vertente de raciocínio teológico, o mais importante foi Hillel, como vocês podem verificar aqui, que é uma autoridade que nasce na Babilônia. Há um rodapé aqui para lembrar que depois ele, mais para frente, ocorre já na época de Jesus, um pouquinho antes do nascimento de Jesus, um outro grande sábio chamado Hillel, e que tem aqui uma passagem muito interessante para que se conheçam as bases essa é uma vertente de raciocínio teológico judaico naquela época. É como se eles fossem sábios rabinos daquela época, e que se baseavam nos aspectos da lei e na discussão de vários aspectos da lei.
E obviamente, quando a gente pensa em fariseu, a gente fica pensando assim, qual o impacto que esses sábios tiveram dentro da própria, digamos assim, do dia a dia de Jesus, porque Jesus, como todo israelita, como todo judeu, ele fez toda a sua formação histórica, religiosa, dentro do judaísmo. Ele era um judeu da sua essência, né? E ele tinha relacionamentos com grandes sábios e pensadores. Isso é mostrado, inclusive, no Evangelho, quando ele conversa com Nicodemos, que era um grande amigo dele, né? Que era também um sábio daquela época. E é interessante que o próximo slide ele mostra um pouquinho do quanto todo esse processo de enriquecimento da humanidade, de crescimento da humanidade, ele culmina com a vinda de Jesus nesse momento, né? Isso é um trecho do Brasil, pátria do Evangelho. Olha que interessante. Narra o bondoso espírito Humberto de Campos, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, que em uma de suas viagens à Terra, no último quartel do século XVI, do século XIV, o sublime Galileu Jesus, sensibilizado com tanta dor e frialdade em relação à sua mensagem, convoca um de seus mensageiros para analisar a paisagem espiritual do planeta. O bondoso Hillel, que o livro nos coloca como sendo o encarregado dos problemas sociológicos da Terra, ou seja, ele que é encarregado pela harmonia sociológica na Terra, isso no livro Brasil, Coração do Mundo, ele então, juntamente com Cristo e outros espíritos abnegados, vê a situação calamitosa do planeta, principalmente a do continente europeu, onde a luta fratricida dizimava centenas de pessoas. Narra então o espírito Hillel que o Senhor da vida, sensibilizado com tanta dor e ignorância espiritual do homem terráqueo, interrogou se haveria um recanto do planeta em que se pudesse encontrar almas simples e ingênuas, a fim de poder transplantar a árvore do seu evangelho. E Hillel então lhe responde: Senhor, em um novo continente que denominaram de americano, lá para o sul existe uma nova civilização de homens simples e humildes que poderão servir para os teus desejos. Então disse o Cristo: para aquelas terras que têm o símbolo do cruzeiro, que terra seria essa? Que tem o símbolo do cruzeiro, será transplantada a árvore luminífera do meu evangelho. E convocou o anjo Ismael, um sublime trabalhador da sua caravana de escola, para ser o responsável espiritual por aquelas novas terras. E é o nosso responsável espiritual, o anjo Ismael. Ismael, surpreso e feliz pelo convite do mestre, começa a traçar planos para a terra abençoada. E o que acontece? Hillel se reencarna como Henrique de Sagres, né? O rei português que criou a escola de Sagres e patrocinou as grandes navegações para o descobrimento do Brasil. Quer dizer, a história vem toda como ela está encadeada desde muito tempo, desde lá de trás, né? Para mostrar, né, Fernando, que na verdade muitas vezes algo que está acontecendo num momento que era Hillel, um sábio da época de Jesus, depois retorna como emissário de Jesus para mais trabalho em prol da luz, né? Mostrando para a gente que não existe quebra na continuidade do progresso evolutivo da Terra. Então é só mostrando isso para a gente. Gostaria de falar um pouquinho com relação aos fariseus e os escribas, que geralmente Jesus coloca em associação. Porque, além de doutores da lei, de conhecerem as escrituras sagradas, misturava-se poder político, administrativo, era tudo junto. Se nós pensarmos que naquela época a grande maioria esmagadora eram analfabetos, eles eram a elite. Eram a elite. Só que usavam muitas vezes a parte religiosa para auferir poder e privilégio.
e se atentaram muito mais à prática exterior, à vestimenta, aos procedimentos exteriores, do que à mudança interior, do que construir o reino dos céus dentro deles mesmos. É por isso, permitam-me ler, eu estou procurando trazer a Bíblia, que vocês veem que é na Bíblia, que às vezes acham que é só do Evangelho segundo o Espiritismo. Não, está aqui no Evangelho de Mateus. Jesus: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Por isso é que Jesus falava de forma enérgica com os escribas e fariseus, que era diferente de quando estava falando para as pessoas simples, é porque eles conheciam a lei, e eles é que interpretavam a lei para o povo. Só que queriam que o povo assim procedessem, mas eles mesmos não procediam. Ou seja, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Quando nós já hoje temos a compreensão, como nos fala o nosso irmão Schweitzer, Albert Schweitzer, que o exemplo não é a melhor forma de educar, é a única forma de educar. Então, basta ver, se nós como pais dizemos coisas boas para os nossos filhos, mas fazemos coisas não boas na frente deles, qual conduta eles vão aprender? Eu recordo uma que é contável, isso já é antigo, não é que eu seja antigo, que um pai levando o seu pai junto com o seu filho para um cômodo afastado da casa, que era para deixar o velhinho lá, e serve a comida para o seu pai numa gamelinha. Quando ele acaba de deixar a comida com a gamelinha lá, o filho... Oi? As pessoas não sabem o que é gamela, não. Ah, os mais novos é a gamelinha. É uma espécie de uma abóbora que produz, eles chamam de cabaça, né? E retira aquele miolo, deixa secar e ela forma uma vasilha. Então, ele estava servindo ao pai dele naquela gamela. Quando ele volta, o filho dele estava limpando a gamela. E ele pergunta: o que você está fazendo? Estou fazendo uma gamelinha para o senhor. Ah, mas você vai tratar seu pai assim? Ué, você não trata o vovô? Então, qual o exemplo nós estamos dando? Então, o exemplo é que vai ficar. As palavras vão passar. O grande diferencial de Jesus como mestre é a exemplificação. Se nós pegarmos, vários filósofos falaram coisas maravilhosas. Maravilhosas. Podemos pegar vários desses, desde da Grécia Antiga, vários filósofos com ensinamentos muito bonitos. Mas de praticar foi Jesus. Principalmente a humildade, a não violência, a obediência ao Pai, a compaixão e a caridade para com o próximo. Ninguém exemplificou igual Jesus, como nós sabemos todos, a ponto de ser esbofeteado, cuspirmos na cara dele, chicoteado, colocarmos uma coroa de espinho, zombarmos, até levá-lo para uma crucificação. Nós temos que entender o que é crucificação. Era a pior morte que poderia se determinar a uma pessoa. Não existe uma morte mais humilhante. Era para marcar, deixar bem marcado que aquele é um ser desprezível, que não deveria ter nascido. Essa é a real significação da crucificação. Era só para os piores dos piores, era a escória da escória. E Jesus, no madeiro, levanta os olhos ao Pai, os seus últimos suspiros, e Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quem deu exemplo disso? Um só. Nunca houve isso.
Então, o que Jesus deixou nas nossas almas para sempre foi o seu exemplo. Então, quando ele combate, que a gente pensa assim, falando dos fariseus e escribas. Quem são os fariseus e escribas de hoje? Os religiosos, os espíritas. Então, nós os espíritas. Então, nós temos que ter cuidado para não criar esse ritual. Porque senão nós vamos ter ritual da prece inicial, ritual de tomar paz, ou ritual de dar paz, ritual de tomar água fluidificada. O que transforma em ritual é o automatismo com que eu faço sem me inteirar, sem ter consciência do que eu estou fazendo. Então eu tenho que ter consciência do que eu estou fazendo, senão vira um ritual. E não podemos nos deixar levar por rituais e nos transformarmos em modernos escribas e fariseus. Bom, aqui nós temos dois outros aspectos que nosso tempo está terminando, mas só para lembrar, os portageiros eram aqueles publicanos que eram responsáveis por arrecadar na porta das cidades. Esse é um outro termo que talvez apareça aqui ou ali, que talvez seja importante. Lembrando que no próximo slide sempre houve um templo, né, um templo em Jerusalém, o templo principal, e em todas as cidades onde haviam comunidades judaicas fora da Judéia, comunidades de famílias israelitas, havia um prédio onde as pessoas se reuniam, né, uma habitação onde as pessoas se reuniam, e ali era a sinagoga, né? E por 3 vezes por ano os indivíduos faziam essa ida até Jerusalém. Para a gente terminar, Fernando, eu queria fazer agora uma comparação, nós fizéssemos uma comparação entre fariseus, saduceus e essênios. São todas 3 seitas de um mesmo povo, são 3 seitas judaicas. A primeira seita, que é o farisaísmo, era uma vertente, como foi dito pelo Fernando, mais de aspectos religiosos externos, e que deveria estar trabalhando o aspecto religioso interior também. Mas haviam 2 outras seitas que, o caso dos saduceus, por exemplo, você está projetado aí já, os saduceus eram basicamente aqueles indivíduos que, vejam por vocês o que está escrito sobre eles. Eles eram do mesmo povo, mas praticamente eram pouco ligados à religião. Eu acho que a gente até tem isso hoje em dia, aqueles indivíduos menos ligados à religião, de um aspecto mais materialista na vida. Será que eu estou dizendo coisa muito diferente do que a gente vê hoje em dia? Então vejam bem, os saduceus são uma seita que começou 248 anos antes de Cristo. Eles não acreditavam na imortalidade. Os fariseus acreditavam na imortalidade e na ressurreição. Já os saduceus não acreditavam na imortalidade, nem na ressurreição, nem nos anjos. Eles acreditavam em Deus, mas eles não esperavam mais nada após a morte. Eles acreditavam que as recompensas materiais que no dia a dia movia a vida deles, né? E que isso se limitava à divina providência no dia a dia. Assim pensando, tinham a satisfação dos sentidos físicos por objetivo essencial à vida, né? Quando as escrituras atinham-se ao texto da lei antiga e não admitiam a tradição e as interpretações dos sábios que foram feitas depois, né? Colocavam as boas obras e observância pura e simples da lei acima das práticas exteriores, mas eles eram, como se vê hoje em dia, os materialistas, os sensualistas da época, né? Aquelas pessoas menos ligadas à parte, digamos, a uma religião qualquer, ou ao aspecto religioso propriamente dito. E os essênios, eu vou querer o comentário do Fernando da comparação entre saduceus e essênios, que é o nosso último slide. Os essênios surgem cerca de 150 anos antes de Cristo. Eles surgem numa época em que a região da Judéia tinha sido dominada pelos gregos, e os gregos tentaram impor uma cultura helênica ali, ou seja, múltiplos deuses, né? E então os macabeus, que eram um grupo
judaico na época se insurge contra os gregos e vence os gregos e restaura novamente o templo naquela época, né? E daí surgem então, a partir dos macabeus, surgem os essênios. Os essênios tinham costumes brandos e virtudes austeras, ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição. Viviam em celibato, condenavam a escravidão e a guerra, punham em comunhão os seus bens e se entregavam completamente à agricultura. Contrários aos saduceus, que eram mais materialistas, que negavam a imortalidade, e aos fariseus mais dedicados ao culto externo, né, à prática externa, e não propriamente, obviamente muitos deles, inclusive, a melhora interior também. Mas os essênios têm essa característica, o que faz com que em determinados momentos eles acreditassem até mesmo que Jesus pudesse ter sido um essênio, né, nesse sentido. Vou falar mais porque o Davi já falou bem com relação aos saduceus, que é uma coisa interessante. Eles acreditavam em Deus, mas não na imortalidade. Então, é até um paradoxo, porque Deus, você precisa acreditar em Deus espiritual, né, não matéria, e eles não acreditavam na imortalidade nem na ressurreição, e achavam que toda recompensa tinha que ser para o corpo físico, ou seja, hedonistas. Já os essênios, eles tinham uma vida muito disciplinada, tanto materialmente quanto espiritualmente. Qual que é o grande problema dos essênios? Não se misturar. É essa a diferença de Jesus. Quando celibato também, como que é? Celibato, mas não se misturavam, porque como eles estavam se purificando, não deveriam ter contato com o impuro, a fim de não se tornarem impuros. Quando a mensagem de Jesus o puro precisa ir de encontro ao impuro, para ensinar o impuro tornar-se puro. Não é afastar os impuros, porque ele fala que ele veio para os pecadores. Ele não veio para os santos, veio para os pecadores. Essa é a mensagem que só Jesus fez. Ninguém fez exemplificando como Cristo. Então, essas notícias históricas é para nos colocar dentro desse contexto. E a partir da semana que vem nós vamos já para as lições do Evangelho. Então, a questão da gamela, você ouviu isso da sua avó baiana? A gamela é feita de madeira, ela é talhada igual assim. A cabaça que é a cabaça que faz a cuia. Então fica explicado. E salvou, você acha que eu sou muito velho, né? O menino estava justamente fabricando, que a gamela é um prato de madeira. O menino estava fabricando. Mas ele dava um prato de gamela, que se o pai deixasse cair, não quebrava, porque dava um prato de osso. Aí o menino falou com ele. A cabaça. É de cabaça. Pessoal, estou fazendo panelinha com você. Cuia, né? Uma cuia. Que a paz esteja com todos. Vamos para a nossa próxima fase de trabalhos.